Um peregrino de Deus viajando a bordo de um paradoxo. Eu tenho 1000 vidas em uma. Essa frase foi dita pelo nosso convidado de hoje, que é um ícone na luta por justiça social no Brasil. Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido Frei Beto, é frade dominicano, teólogo, jornalista, escritor e ativista de direitos humanos. Frei Beto estudou também antropologia e filosofia e escreveu 80 livros até agora. É um profundo defensor da educação popular, inspirada por Paulo Freire. Para Frei Beto, o conhecimento é um poderoso instrumento de libertação. É um dos pioneiros da teologia da libertação e sempre trabalhou com movimentos populares e com as comunidades eclesiais de base. Foi preso 2 vezes durante a ditadura militar e seu livro sobre esse período, chamado Batismo de Sangue, ganhou o prêmio principal da literatura brasileira, o Prêmio Jabuti, e virou filme na direção do cineasta Elvésio Raton. Frei Beto teve uma relação muito próxima com Fidel Castro e se envolveu diretamente em projetos educacionais e de segurança alimentar em Cuba. É muito popular em Havana e muito conhecido dos cubanos. Ajudou a fundar a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a Central de Movimentos Populares. Foi conselheiro do presidente Lula no programa Fome Zero, que tirou o Brasil pela primeira vez do mapa da fome. São muitas histórias em uma vida só. Frei Beto é reconhecido mundialmente e segue sendo uma das vozes mais influentes na luta por um mundo mais justo e igualitário. Seus livros já foram traduzidos em 24 idiomas. É com alegria muito grande que a gente recebe aqui Beto. Eu não falo nem Frei Beto, né, porque ele é um amigo de tanto tempo, tão querido, tão próximo, que a gente chama de Beto mesmo. E é assim que as pessoas comuns te tratam, né? E é assim que eu prefiro. Agora, eu queria que você explicasse, traduzisse para a gente essa belíssima frase com que eu abri aqui. Um peregrino de Deus viajando a bordo de um paradoxo. Eu tenho 1000 vidas em uma. O que é ser um peregrino de Deus viajando a bordo de um paradoxo? Por quê? Bem, peregrino de Deus é fácil porque realmente eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo, como eu sei que você também é, e Deus é que me conduz, né? Realmente a vida sempre me levou por caminhos que, ao me surpreenderem, eu pensei, só pode ser coisa de Deus. Agora, a bordo do paradoxo, exatamente por isso, porque muita gente estranha, como é que você, sendo frade, é amigo, aí vem uma lista de pessoas que não tem absolutamente nada a ver com religião. Como é que você, sendo frade, foi assistente de direção do Zé Celso Martins Correia na montagem do Rei da Vela? Como é que você, sendo frade, foi repórter da revista Realidade? Enfim, isso é um paradoxo, na verdade, porque... Como é que você, sendo frade católico, era amigo do ditador ateu Fidel Castro? Exatamente, muita gente fica espantada. Eu falo, eu não era amigo do Fidel, o Fidel que era meu amigo, e muito amigo. Agora, teria que perguntar para ele por que ele era meu amigo. Muita gente queria ser amigo do Fidel, mas eu realmente tive essa graça, esse privilégio de ter o Fidel no hall das minhas amizades muito próximas. E muita gente acha estranho, porque fala assim, o Frei Beto, aquele padre, as pessoas não sabem que você é um frei dominicano, mas não é um padre. Isso você podia explicar que muita gente não entende o que é isso. Olha, Chico, eu já tentei explicar isso de várias maneiras, mas descobri a maneira mais simples, então, didática. Eu sou que nem freira. Tudo que freira pode, eu posso. Tudo que freira não pode, eu não posso. Ponto. Ou seja, freira não pode confessar ninguém. Não pode celebrar freira missa. Não pode celebrar missa. É isso. Eu tenho a mesma formação que um sacerdote tem, mas, por opção, os frades dominicanos permitem essa opção,
eu decidi ser irmão, chama irmão cooperador. Mas, nesse sentido, o padre na Igreja Católica, pela posição, tem uma autoridade maior, né? Tem um poder maior, porque celebra a missa, houve confissão, não? Sim, mas eu não estou atrás dessa autoridade, isso pouco me importa. E realmente descobri, eu não tenho vocação para o exercício litúrgico, eu não Celebração. não teria nenhuma vocação para administrar uma paróquia. Enfim, eu não tenho vocação sacerdotal, isso é muito claro na minha cabeça. Eu tenho uma vocação religiosa, né? Eu gosto do jeito que está e me dá muita liberdade, o que é muito importante para mim. Pois é, mas como é que você foi parar lá? Você foi virar frade. Quer dizer, você é filho de um jornalista, né? E advogado? E advogado. Foi juiz também, seu Também pai, juiz, né? terminou a vida como juiz. O doutor Antônio, professor Antônio. E de uma mãe fabulosa que eu conheci, uma cozinheira de mão cheia, escritora, né? Dona Maristela. Bem, eu tive uma formação católica na família, embora meu pai fosse anticlerical, mas respeitava. Seu pai não chegava a ser um ateu? Não, ele era um cristão avesso à igreja, totalmente avesso à igreja e a padre. Mas respeitava a prática religiosa da minha mãe, que era uma católica bastante progressista. Nem se falava em teologia da libertação, a minha mãe já era da teologia da libertação. Mas frequentava sempre a igreja, a liturgia. Porque ela foi militante da ação católica, a vida inteira, aliás, diga-se de passagem. Então ela frequentava e tudo. E meu pai respeitou isso. Mas meu pai dizia, filho meu pode ser tudo, menos vestir saia. Isso menos ser padre. Tinha duplo significado, né? Padre e homossexual. Então isso para ele era o horror, tanto que ele me enterrou simbolicamente quando eu comuniquei de que ia entrar na ordem dos frades dominicanos. E ele disse... Quantos anos você tinha? Tinha 20 anos. Ele disse, você nunca mais fale comigo. Assim? Assim mesmo. E chorou como nunca ninguém o viu chorar, porque ele nunca enterrou um filho. E anos depois, 2, 3 anos depois, ele se reaproximou de mim, porque viu que a igreja para a qual eu entrei não era aquela da formação ou da deformação que ele teve na sua juventude. Né? Em Minas, aquela igreja bastante tradicional, clerical, moralista, etc. Aí ele foi adquirindo simpatia progressivamente e foi ficando amigo de Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes, enfim. E com a minha prisão, então aí foi a total adesão, reintrodução dele numa outra dimensão da Igreja Católica. E conheceu outros dominicanos, como Tudo, Dom Tomás Balduino. Ele mudou inteiramente. Tomás, que depois virou... Morreu abraçado com a teologia da libertação e me dando todo o apoio, enfim. Pois é, ele era uma pessoa de posições políticas, digamos assim, progressista, à esquerda? Meu pai era um fundamentalista. O que é um fundamentalista? É alguém que não tem meio termo. Nós brigamos muito na adolescência, porque eu já era socialista e ele era americanófilo doente. Defendia os Estados Unidos em tudo, anticomunista radical, etc. A gente brigou muito ideologicamente. E, no fim, meu pai se tornou amigo do Fidel. Meu pai ele não gostava de viajar, e muito menos de avião. A única vez que ele saiu no Brasil, foi quando eu disse a ele que o Fidel gostaria de conhecê-lo. Então, ele e minha mãe foram para Cuba. Aí ele viajou. E morreu aos 89 anos, colocando o Fidel no alto dos céus, né? Então ele era muito amigo do Lula, muito amigo do João Pedro Stedley, do MST, enfim. Então meu pai passou de um extremo ao outro, não teve meio termo. Se tornou frade dominicano, mas continuou exercendo a profissão de jornalista, porque depois... porque eu tinha iniciado o curso de jornalismo e quando vim para São Paulo, em 1966, fazer filosofia,
eu tinha que ter um trabalho. Todos os dominicanos, todos os estudantes dominicanos tinham que ter um trabalho, tinham que contribuir financeiramente. Não um trabalho de padre ou de Não, um frade. trabalho remunerado, um trabalho, tinha que ter um trabalho. E, em geral, os meus colegas iam dar aulas de religião em colégios católicos, que era uma matéria obrigatória. Aqui em São Paulo na vocês época. tinham uma livraria também, né? Tinha a Livraria Duas Cidades, né, do Frei Benevenuto, que era considerada a livraria dos intelectuais paulistas, a USP, né? E tinha vários frades que trabalhavam ali naquela livraria. Exatamente. Então, eu, por um jogo da sorte, consegui trabalho na revista Realidade, onde os jornalistas almejavam culminar a carreira. Era a revista, né? Era o top, era o top. Então, fui levado para a Realidade pelo Roberto Freire, psicanalista, não o Roberto Freire político, parlamentar, mas o psicanalista e jornalista. Então, fiquei lá na Realidade até depois ajudar a refundar a Folha da Tarde a convite do Jorge de Miranda Jordão. Então, depois fiquei na Folha da Tarde, fui um pouco de tudo na Folha da Tarde, desde repórter a crítico de teatro até chefe de reportagem. E, em 69, eu me transferi para o Rio Grande do Sul, fui fazer teologia e me dedicar à subversão. Agora, se foi subversão, é bom. Você foi preso em 64, né? Fui preso em 64. Primeira vez. Quando eu estava fazendo jornalismo, no Rio. Por quê? Como é que foi isso? Eu morava numa república de estudantes, em Laranjeiras. Nós éramos da equipe de direção da Ação Católica Brasileira. Mas você já era frade? Não, era leigo. Frei ainda? Era leigo. Sei. E a Ação Católica, a AC, era confundida pela repressão com a Ação Popular, AP. Até porque, de fato, muitos fundadores da Ação Popular eram oriundos da Ação Católica, como Betinho. A Ação Católica, para quem não sabe, era um movimento que reunia principalmente jovens, né? E leigos, né? Jovens, não padres, nem freiras. Tinha a Ação Católica, tinha universitária. Tinha A, E, I, O, U, Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque. Então, juventude. Agrária Católica, já. Juventude Estudantil Católico, secundarista, estudante secundarista. A JIC era o pessoal, profissionais independentes, a JOC eram operários e a JUC eram universitários, enfim. Então eu morava ali, nós morávamos naquele apartamento, umas 12 jovens, e na madrugada de 5 para 6 de junho de 1964... Logo depois do golpe, o Serviço Secreto da Marinha, o CENIMAR, invadiu o nosso apartamento e nos prendeu porque era a noite do arrastão da Ação Popular. E eles associavam a Ação Católica com a Ação Popular. E, no meu caso, fui confundido com o Betinho. O Betinho estava sendo procuradíssimo, porque ele era fundador e o cabeça da Ação Popular. O sociólogo Herbert de Souza. Exatamente, irmão do Enfio. E chegando no CENIMAR, no quartel, na praça, lá na Praça Mauá, eu já fui direto para a sala de tortura e apanhei para confessar o esquema da AP. Você falou, mas eu não sou o Betinho. Pois é, porque a confusão na cabeça deles era Beto, Betinho, Belo Horizonte, os dois... AP, AC, enfim, achavam que eu era. Aí, depois de levar uma surra, se convenceram de que eu não era o Betinho, enfim. Fiquei preso 15 dias, não teve 15 processo. Dias? Fiquei 15 dias preso. Aí teve uma prisão domiciliar por mais 15 dias, e aí não houve processo, porque os bispos entraram no circuito em defesa dos dirigentes da Ação Católica, e a coisa ficou por isso mesmo. E foi nesse momento que você refletiu, durante essa prisão, sobre essa necessidade de se filiar a uma ordem religiosa? Não, eu já vinha com esse propósito. Eu já tinha... A inquietação sempre existia, eu não tinha certeza, claro, né?
E decidi, no fim de 64, ingressar nos frades dominicanos para tirar dúvida. Falei, bem, eu tenho 20 anos, eu não quero chegar aos 40 pensando, Deus queria que eu tomasse esse caminho, eu tomei aquele outro. Então, eu falei, vou fazer uma experiência, até porque o noviciado, que é o primeiro ano de ingresso numa comunidade religiosa, é um ano de experimentação. Então... Ver se dá certo, se não dá. Exatamente. Como a gente se diz lá, é um ano para você conhecer e ser conhecido. Inclusive, tem jovens que ingressam no noviciado e, no fim do período, o superior diz, olha, pode ir embora, você, no nosso entender, não tem vocação, mesmo que ele ache que tenha, mas é retirado. Né? Então, eu falei, vou entrar, fazer a experiência. E entrei e já são 60 anos de vida. E por que os dominicanos? Porque as ordens religiosas temos dominicanos, tem os franciscanos, tem os jesuítas, tem os carmelitas, tem os redentoristas, os sacramentinos, tem uma infinidade de ordens religiosas. Por que você foi parar nos dominicanos? Porque essa visão progressista do cristianismo, eu adquiri graças a eles quando ingressei na JEC de Belo Horizonte. E eram eles... Juventude Estudantil Católica de BH. De BH. E eram eles que assessoravam a JEC e a JUC. Eram eles. E eles já eram muito progressistas. Então, eu, graças à ação católica, e não graças a nenhum segmento comunista, eu me tornei de esquerda aos 13 anos de idade. E com isso veio esse fascínio por eles. Se eu for ser religioso, eu vou ser dominicano. Agora, o curioso, né? Porque os dominicanos, que depois se tornaram esses arautos do progressismo, né? Da esquerda no Brasil, os dominicanos também foram os chefes da Inquisição, lá né? Sim, é verdade. 1500, aqueles que é verdade. mandavam as mulheres queimar na fogueira como bruxas. Uma família que tem alhos e bugalhos, uma família que tem, né, gente muito progressista, como Jordano Bruno, Bartolomeu de las Casas, o Padre Lebré, enfim, tantos outros, mas ao mesmo tempo você tem um Torquemada, era dominicano. Enfim, e interessante é que nós nunca rachamos. Os franciscanos racharam, tanto que criaram depois a dissidência, o capuchinho, né? Que são os franciscanos que usam a barbinha. Nós nunca rachamos, apesar desse conflito, que ainda existe essa tensão até hoje, de frades dominicanos que são conservadores. Agora, felizmente, no Brasil, o caminho que predominou foi um caminho progressista. Primeiro, nós chegamos aqui no fim do século XIX, numa opção pelo mundo indígena. Isso já ajudou muito, porque você trabalhar com o mundo indígena é ter uma outra visão antropológica. Sabe, superar uma série de moralismos. Você não pode trabalhar no mundo indígena achando que os indígenas não podem estar nu, por exemplo. Né? Isso é uma incongruência total. E depois nós fomos trabalhar com o movimento estudantil. A predominância durante um período foi JEC e JUC, principalmente nos anos 50, 60. Juventude Estudantil Católica e Juventude Universitária Católica. Exatamente. E depois a opção pelos pobres, a partir dos anos 70, né, trabalhar com as classes populares. Então foram as três grandes marcas, e isso sempre associado à vida intelectual. Quer dizer, o que caracteriza a nossa atuação é ter um pé no mundo popular e, ao mesmo tempo, ter um pé na academia. Na academia não no sentido de estar só na universidade, mas estar no mundo da cultura, no mundo da arte. Isso realmente é muito marcante na nossa trajetória aqui. Agora, muita gente não sabe que quando você ingressa numa ordem religiosa, tem basicamente que fazer 3 votos. 3 votos, exatamente. Voto de pobreza, quer dizer, você não é proprietário de nada e tudo que você pode... vir a ter é da comunidade. Você tem que entregar lá, você que já fez 80 livros, né? O que você ganha disso, você vai mandar para o convento, né? Para a ordem. Pobreza. Castidade e obediência. Obediência ao seu superior, que define o que você vai fazer, onde você vai trabalhar. Não é bem ao superior, é justamente aí que precisa entender melhor. Se você faz um voto de obediência ao carisma da ordem.
Se eu tiver um superior maluco, que, por exemplo, amanhã fala, olha, você vai abandonar todo o trabalho que está fazendo e vai morar, ou vai ficar 1 ano sem sair do convento, sabe? Eu dou uma banana para esse superior e cai fora, porque isso é maluquice. A minha obediência é ao carisma dessa ordem, quer dizer, ao propósito que ela tem na sua missão, e não à cabeça desse ou daquele. Não pode ser obediência nesse sentido, seria uma exorbitância total. Agora, quando jovem, porque tem o voto de castidade também, você nunca pensou em ter uma namorada, em casar, essas coisas? Nunca. Olha, isso é normal, ô Chico, normal em todo padre, em todo celibatário. Isso é normal, você pensa, você tem oportunidades, você tem desafios, mas é a mesma coisa de um homem ou de uma mulher casados, mesma coisa. O fato de você ter casado, o João casar com Maria, não quer dizer que o João não vai se sentir atraído por fulano ou fulano, sabe? São opções que você tem que fazer na vida. Então aí você vai administrando conforme aquilo que você sente que é o seu caminho, que é a sua opção. Mas no meio dos religiosos, isso não provoca, às vezes, certos conflitos psicológicos? Muitos conflitos. Muitos conflitos porque ou foram... Porque a sexualidade é uma dimensão do ser humano, ou foram educados de uma maneira muito reprimida, ou, sabe, vivem conflitos pessoais muito fortes, alguns são homossexuais e, portanto, você está vivendo uma comunidade masculina, né? Aí também tem muito tipo de Na conflito. história, muitos se enfim. refugiaram na igreja. Eu pessoalmente defendo que o celibato deveria ser facultativo na Igreja Católica para os sacerdotes, né? Não para os religiosos, porque o religioso vive em comunidade, ele não poderia viver com a família ali. Então, se ele quer ser religioso, quando dizer para as pessoas entenderem, quem pertence a uma ordem religiosa. Ou uma congregação religiosa. Que pode ser um padre, mas Exatamente. não vai ser o sacerdote, que é o pároco, o vigário daquela igreja lá. Exatamente. Né? Você defende que ele possa optar pelo casamento, pelo filho. Exatamente. Como pouca gente sabe disso, o Papa é Papa de 24 segmentos católicos, 23 estão no Oriente. Nos 23... tem a igreja ortodoxa grega, russa, vários, anglicana, turca, etc. Nos 23 do Oriente, os sacerdotes escolhem casar ou não. É facultativo o celibato. Só no segmento ocidental romano é que é obrigatório. Tem uma exceção que o João Paulo II abriu quando permitiu que os pastores anglicanos que se convertem ao catolicismo prossigam com a sua vida conjugal. O Papa Francisco quis abrir uma segunda exceção para os indígenas, porque no mundo indígena não há sacerdotes, os sacerdotes que vão são de fora e completamente uma cultura distinta, então ele queria que indígenas fossem ordenados sacerdotes, mas no mundo indígena é inconcebível um adulto sem companheira ou companheiro, porque lá também não há homofobia em geral, né? Então isso não passou no sínodo da Amazônia, infelizmente, mas é uma questão aí em discussão. Aberta, né? Aberta. Pois é. Agora, vamos falar desse envolvimento com a questão político-ideológica. Você trabalhava, claro, num lugar onde se respirava muita política, que é o jornal, certo. A Folha da Tarde, a revista Realidade, né? E continuava sendo frade. Né? Exatamente. Quando é que ficou claro para você que havia uma posição política que era convergente com o seu pensamento cristão? Mas isso eu adquiri lá na Ação Católica, lá na JEC, antes de ingressar nos dominicanos e no jornalismo. Eu, aos 13, 14 anos, já era militante em política estudantil em Belo Horizonte. Aos 15 anos, eu fazia aliança em Belo Horizonte com a Juventude Comunista para conquistar a União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, que nós ganhamos a chapa. Eu era primeiro vice-presidente da UMES aos 16 anos. Então, isso já vinha de antes. Além disso, eu sou de uma família
onde se respira política por todos os poros. Meu pai foi um vereador mais jovem de Belo Horizonte nos anos 30 e posteriormente foi candidato a deputado estadual. Não ganhou, ele dizia, felizmente, porque não era o rumo dele, né? Mas falava em política o tempo todo. Então eu vivi uma situação de clima político muito intenso, mas nunca fui filiado a partido nenhum. Ao contrário... Fala, você é fundador do PT. Não, eu sempre fui eleitor do PT, hoje sou eleitor também do PSOL, mas eu nunca me filiei a partido. Tem duas coisas que penso a meu respeito que eu nunca fui: padre e filiado a partido, né? Por quê? Porque eu já tenho um trabalho com o movimento popular muito intenso, isso me basta, sabe? A minha política vai por aí, pela educação popular, Pois é, vamos pelos chegar aí. No movimentos. seu tempo de jornalista, você parou, deixou o jornalismo e foi se dedicar a assessorar e trabalhar com movimentos populares. Sim, fiz Você isso. deixou o jornalismo. Não, eu deixei o jornalismo quando eu fui estudar teologia no Rio Grande do Sul. E aqui eu trabalhava na Realidade, depois na Folha da Tarde, como já disse, e trabalhava no Teatro Oficina também, como assistente de direção. Agora... É um teatro, inclusive, contestado pelos católicos mais tradicionais, né? Porque aquilo era uma pouca vergonha, aquilo falava de sexo. Enfim, mas aí É Celso Martins. problema deles, não meu. Então, depois eu fiquei preso 4 anos. Pois é. E saí da prisão Você foi preso em 69, né? 69 e fiquei até 73. Em 68 você ainda trabalhava na Folha da Tarde. Exatamente. Quando a repressão, pouco antes do AI-5, né? Em 68, pouco antes do AI-5. Eu trabalhei até o AI-5. Ali houve aquela prisão em massa de estudantes no Congresso da Uni, proibido, em Ibiúna, né? E você esteve lá como repórter. Eu tentei ir lá, não cheguei a entrar, né? Eu tentei ir, mas já tinha barreira policial. Mas, enfim, eu consegui avisar, consegui mandar eu era chefe de reportagem do jornal, consegui mandar um repórter que chegou a avisar, porque nós tínhamos um setorista no DOPS, e o setorista do DOPS não sabia que eu estava envolvido com a subversão. Então ele me disse, está saindo uma ordem de prisão para um congresso de estudantes em Ibiúna. Eu já estava ligado ao congresso, porque quem arrumou o local do congresso foi o Frei Tito, meu colega. Então eu mandei um repórter avisar ao pessoal, mas quando o repórter chegou lá, já a coisa... Estava lá, entre outros, um líder estudantil chamado Zé Dirceu. Exatamente, já tinha sido montado. E vários outros que eu conheci, o Vladimir Palmeira, o Zé Arantes, que foi presidente da UNE, enfim, vários líderes. E também dominicanos, né? Tinha, além do Frei Tito, tinha o Frei Raton, que estava preso, foi lá também. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, quando eu saí da prisão em 73, em 74, eu fui morar numa favela em Vitória, no Espírito Santo. Então, aí é que eu fiquei dedicado ao trabalho das comunidades eclesiais de base. E aí já era o pensamento da teologia da libertação. Aí sim, a teologia já estava em efervescência. Que nasceu como pensamento religioso, teológico, no Peru, né? Não, na verdade, nasceu do Brasil. Tanto que o livro do Gustavo Gutierrez, que é Gustavo considerado... Gutierrez é um padre, né? Dominicano, depois se tornou dominicano, na época ele era secular, diocesano. O Gustavo e o Leonardo Boff são considerados os 2 grandes mentores da teologia da libertação. E o Gustavo, ele dedica o livro ao padre... E tinha também, só um parênteses, porque tinha também um teólogo, pastor presbiteriano, se não me engano, que era o Rubem Alves, que depois Rubem virou Alves, escritor. exatamente. Ele também estava ali na... Também estava. Tinha todo um da... segmento protestante, o Jeter Ramalho, o Rubem Alves e outros. Teologia da libertação. Exatamente, que estavam na linha da teologia da libertação. Então, o Gustavo, quando ele está elaborando o livro com esse título, Teologia da Libertação, ele vem fazer pesquisa no Brasil, tanto que ele dedica o livro ao padre Henrique Pereira Lima, que foi assassinado no Recife, que trabalhava com Dom Helder. Dominicano também? Não, diocesano. Mas
O alvo seria matar o Dom Helder, mas como era complicado politicamente para a ditadura assassinar o Dom Helder, assassinaram o padre responsável pela pastoral da juventude, o padre Henrique. Pois é, mas então aí você estava no... A gente estava falando da Folha da Tarde, né? Que é um jornal do grupo Folha, na época, né? Hoje não existe mais a Folha da Tarde. Então você estava ali próximo àquele congresso de Biúna, onde foi preso o Frei Tito, por exemplo. Exatamente. Que depois morreu, né? Depois de muita tortura, muito sofrimento. E no seu caso, ali você parou Não, com o jornalismo? Ali eu saí do jornal porque eu tinha que ir para o Rio Grande do Sul fazer teologia com os jesuítas. Porque o programa era eu ir estudar teologia na Alemanha. E como eu estava já sendo procurado pela repressão aqui em São Paulo, os meus superiores e eu também achamos que era melhor, em vez de fazer teologia em São Paulo, fazer teologia com os jesuítas, até porque lá respirava-se um clima germânico. Eu já estaria me preparando para depois, no fim do ano, ir para a Alemanha. Se eu não tivesse sido preso, 15 dias depois eu teria ido para a Alemanha. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul? São Leopoldo, ao lado de Porto Alegre. Então isso já estava sendo pensado, refletido e decidido. Agora, além disso, com o AI-5, que foi em 13 de dezembro de 68, a Folha da Tarde foi inteiramente modificada. Ou seja, saiu aquele grupo de jornalistas, de esquerda, em geral de esquerdas, e enfiaram a polícia. Literalmente, inclusive, a polícia. Um documentário para quem é sócio aqui do ICL, filiado ao ICL. Existe um documentário, até depoimento seu, chamado Folha Corrida. Exatamente. Onde a gente mostrou esse envolvimento do grupo Folha, do Folha de São Paulo e tal, com a ditadura, com a repressão. Exatamente isso. Então, a Folha Corrida mostra bem. Então, aí, o jornal foi totalmente modificado. Aí, nunca mais eu voltei a trabalhar em redação, mas continuei trabalhando posteriormente como colunista de veículos da imprensa. Agora, né, antes de ir para o Rio Grande do Sul, você teve contato com vários grupos que lutavam contra a ditadura, inclusive com o grupo de Marighella, né? Sim, eu era ligado ao grupo de Marighella. A ALN, né? Ação Libertadora Nacional. Há uma célebre história, né? Todo mundo que pesquisou essa época sabe, né? Da ligação estreita do convento dos dominicanos aqui em São Paulo, onde você mora hoje, no bairro das Perdizes, com Marighella e seu grupo. Você conheceu o Marighella? Conheci o Marighella várias vezes com o Marighella. Mas ali o convento não era só ligado ao Marighella. Na verdade, o convento era ligado a todas as siglas, porque quando alguém era ferido, quando alguém precisava se refugiar, etc., buscava o convento. O convento era um lugar, assim, um abrigo, um refúgio para aqueles que eram perseguidos pela repressão da ditadura. Então, nós recebíamos lá gente de várias siglas de esquerda, mas a ligação maior que tínhamos era com a ALN. Nunca pegamos em armas, até porque o Marighella insistia nisso, né? Um guerrilheiro eu formo em 6 meses, mas um frade eu não formo em 6 meses. Então, ele queria que nós fizéssemos um trabalho de apoio, como, por exemplo, o levantamento de regiões no norte do país para a futura guerrilha. E, no meu caso, ele pediu que eu fosse, já que eu iria para o Rio Grande do Sul, que eu organizasse um esquema de fronteira para tirar do Brasil pessoas... Você tirou muita gente procurada no Brasil pela ditadura para fora do Brasil. Tirei pelo menos 10 ou 12 pessoas, não me lembro exatamente, né, que estão descritas no batismo de sangue, com exceção de uma pessoa, que a repressão nunca soube que eu tirei do Brasil, mas a quem eu dedico o livro, que é o Jorge de Miranda Jordão. E você tirou também, por exemplo, um outro jornalista, o Franklin Martins. O Franklin Martins, tirei o Toledo, que era o segundo homem da ALN. Do Marighella, né? Direito do Marighella, exatamente. Comandante Toledo. Comandante Toledo. E você saía com eles do Brasil dirigindo um carro? Não, eu não saía. Eu tinha montado um esquema e organizava, nem saía de Porto Alegre. E outras pessoas cuidavam de acompanhá-los até a fronteira. Mas você nunca levou ninguém até a fronteira? Não, nunca levei ninguém. Nunca levei ninguém. Foi difícil convencer a repressão de que eu nunca levei ninguém. Nunca. Eu
tinha lá pessoas, amigas minhas, Que ajudavam a que tirar. ajudavam a tirar. Então, eles passavam na fronteira de Santana de Livramento com Rivera, Uruguai, né? Na mesma cidade, dividido por uma rua. Uma rua, é. Ou então o Uruguaiana e Passo de los Libres com a Argentina. Argentina. Né? Mas a repressão, muitas vezes, eu tinha esse relato, tentou te prender, mas olhava esse documento, Carlos Alberto de Bueno Cristo, mas esse cara não é o Frei Beto, né? Sempre houve isso, né? Sempre houve essa confusão essa duplicidade Uma hora de você nomes. foi preso porque acharam que você era o Betinho. Na Outra hora verdade, ele- na verdade, o Frei Beto, por exemplo, foi cassado. Quando eu fui julgado, né, fui condenado a 4 anos, depois a pena foi reduzida para 2, de qualquer maneira eu fui cassado por 10 anos. E quando eu saí da prisão, eu podia votar e não podia votar, porque o Frei Beto não podia votar. O Carlos Alberto podia votar, mas se eu votasse, seria crime, porque eu estava cassado, oficialmente cassado. Então eu tinha que mudar o domicílio seus direitos eleitoral. políticos. Então se eu não votasse, pagava a multa, se eu votasse, seria crime. Então eu tinha que mudar o domicílio eleitoral. Foi a maneira que eu encontrei para poder evitar qualquer problema. Frei Beto, prenderam naquela época vários frades dominicanos, o que eu me lembro mais nítido é Frei Beto, Frei Ivo, Frei Fernando, Frei Tito, né? Frei Tito, né? Frei Jorge Calegari, É. e Frei Maurício e Frei Roberto. Estão nesse Romano. livro, no Batismo de Sangue, né? São personagens desse livro, do filme, que eu recomendo, deve ser encontrado aí nas redes, né? Nas plataformas. Tem no YouTube. Tem. Do Averso Raton. Aliás, um filme muito bem feito sobre aquele momento. Exatamente. Mas você foi preso, todos foram presos juntos? Como é que foi essa prisão? Não, fomos presos em momentos diferentes. Primeiro, o Ivo e o Fernando foram presos no Rio, no dia 1º de novembro de 1969. No dia seguinte, invadiram o convento aqui em São Paulo, prenderam os demais frades, e eu consegui fugir, porque fiquei sabendo dessas prisões. Eu estava no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, e fiquei 9 dias foragido, 8 dias foragido. No dia 9 de novembro, eu caí numa cilada lá em Porto Alegre. Aí fui preso. Na rua? Andando? Não. Um padre me escondeu, né, porque o seminário foi invadido pela polícia também, onde eu estava, à minha procura, mas eu já tinha conseguido escapar, e um padre me levou para um sítio de uma família que era muito vinculada à elite brasileira, uma família de banqueiros, e eles, sob pretexto de me esconder, me entregaram para a polícia. Eu fui preso dentro da mansão da família Chaves Barcelos. Olha só. Pois é. E nesse livro Um Batismo de Sangue, também no outro livro que você escreveu, Cartas da Prisão, né? Sim. Que eram cartas. Eu me lembro, eu era estudante, e a gente recebia Mimeografado. né? Mimeógrafo a álcool, né? Exatamente. Apostila, assim, as cartas da prisão do Frei Beto. A gente andava com aquilo como se fosse um documento, e era perigosíssimo. Se a polícia te pegasse com aquilo, ia ser preso. Né? Tanto que o livro, quando foi lançado, toda edição de 5.000 exemplares vendeu em uma semana. Porque as pessoas, Cartas da prisão. Porque as pessoas achavam que ia ser censurado, recolhido, etc. Pois é, você foi preso, você ficou 4 anos preso. 4 anos. Depois, o STF, né? Foi o Supremo Tribunal Federal que... O Supremo reduziu a pena de 4 para 2 anos, Mas quando eu completava os 4. Mas você já tinha cumprido 2. Chico, eu tenho um Então, crédito... o Estado brasileiro te deve 2 anos. Né? Eu falo que eu tenho um crédito 2 anos com a liberdade. Qualquer crime cuja sentença seja de 2 anos, eu posso cometer porque está pré-pago. Né? 2 anos já tem, né? Exatamente. E aí você foi preso primeiramente onde? Junto com esses demais dominicanos, né? Fui preso no Rio Grande do Sul. Um mês depois eu fui transferido para São Paulo. Fiquei com os demais frades aqui. Mas preso onde em São Paulo? No DOPS? Primeiro no DOPS, depois no Presídio Tiradentes. Depois a mim, e Frei Fernando, Frei Ivo e mais 3 leigos passaram a condição de preso comum. Então estive na penitenciária do Estado, estive no Carandiru e, por fim, estive em Presidente Venceslau, onde hoje está o comando do PCC. Você teve preso nesses lugares todos. E como é que era esse contato, principalmente com os presos comuns? Quer dizer...
Bem, Aí no você tinha início, gente acusada de assassinato, ladrões. tudo. No início, muito medo deles, porque a barra é pesada, né? Entre eles, muita briga, muito estilete, muita facada, O primeiro presídio muita dominação. de presos comuns foi o Carandiru? Não, foi a penitenciária do Estado. Você- Mas ali eu não estava propriamente misturado à população carcerária. Eu tinha um regime diferente com outros presos políticos. No Carandiru também. Mas em Venceslau não, era o mesmo sistema, o mesmo regime. E como é que era a relação com esses presos? Como é que você... Isso que eu ia contar para você. Eu tinha muito medo, muito medo. E logo eu descobri algo que me surpreendeu. Eles tinham muito mais medo de mim graças à minha fama de terrorista. Esse cara aí é Então eu me perigosíssimo. senti o Al Capone. Não, às vezes chegavam para mim, olha, Beto, eu estou puxando 15 anos, o advogado falou que eu estou para sair, mas eu não quero assaltar mais pé de chinelo lá fora, quero partir para uma pesada, assalta banco, carro pagador, Ensina... sequestro. Não, mas não é nada disso, nunca fiz. Não, eu sei que você não vai abrir o jogo comigo, eu sei até que você dá uma de padre aí para poder, né, se Mas no encobrir. fundo você é um... Enfim. Então, essa fama de terrorista não só nos salvou, como nos deu uma ascendência moral sobre a população carcerária. Quando tinha briga de faca entre eles, nós éramos os únicos que podíamos interferir. Os guardas não interferiam porque tinham medo, né, de levar uma facada também e estavam um pouco se lixando, deixa eles se matarem. Então, Você chegou a ver assassinato? várias vezes. Gente morta? Várias vezes, mas várias vezes. Então, inclusive, quando eu estava, logo que a gente chegou, eu vi uma cena, porque eu estava na tranca. Chamar na tranca é quando você chega numa penitenciária, você fica pelo menos um mês trancado, né? É uma mansa-leão. Uma solitária. Mas tem um visor, que você vê o pátio. E naquele pátio eu vi o sujeito com estilete, no recreio, né? Todo mundo lá, enfiar o estilete no outro caído, dar uma volta, que todo mundo parado. Ele dá uma volta pelo pátio, volta, enfia de novo, dá outra volta, até que ele se entrega ao guarda. Nós interferíamos nas brigas, tomávamos a faca, mas não dávamos para o guarda, nós jogávamos no telhado do presídio, que era um gesto de não estamos fazendo aqui papel de polícia. Aí não, só não matei ele porque o terrorista não deixou, não sei o quê. Terrorista você, no caso. Nós os terroristas. E você trabalhou também muito com a educação desses presos, né? Você dava aula. Nós fizemos um curso de supletivo de ginásio, que seria hoje chamada EJA, né? De 400 presos, para a surpresa do diretor, 80 presos se inscreveram. E, posteriormente, eu pude verificar aqui fora que vários dos meus alunos se recuperaram. Você dava aula de quê? Eu dava aula de Química, Física e Biologia, porque nós éramos 6 presos políticos que tinham que se improvisar em professores de todas as disciplinas. E você sabe que no meio de presos políticos você tem muito sociólogo, advogado, mas é difícil ter engenheiro, bioquímico e tal. Ou seja, o pessoal não queria entrar nessa, né? Eu acabei... Você teve que estudar química, que você não tinha estudado. Porque a aula era das 6 às 9 da noite, eu passava o dia inteiro estudando Química, Física e Biologia. Acabei escrevendo um livro, A Obra do Artista, a partir desse estudo, né? Para poder dar aula à noite. E aí teve um relacionamento mais tranquilo com esses presos, né? Até um certo ponto. Quer dizer, com eles, sim. Mas um deles aproveitou a aula para sequestrar a mulher do diretor da penitenciária. E aí o caldo entornou de vez. O que aconteceu? Não, aconteceu que eles sequestraram, 3 conseguiram sair da prisão, mas eles não tinham nenhum esquema aqui fora. Só sabiam que ela seria um trunfo para a porta abrir. E abriu. Mas eles foram recapturados 2, 3 dias depois. E só Deus sabe o que fizeram com esses 3. Né? Falei, Beto, estava sentado aí exatamente onde você está há pouco tempo, o José Dirceu, o ex-deputado, uma das lideranças mais importantes do PT. Nós somos muito amigos. E eu perguntei para o José Dirceu, como é que você ficou conhecendo o Lula, que ele nem era presidente ainda, não era presidente, não era nem... Ele era sindicalista só, né? Não era nem fundador de partido ainda. O José Dirceu, eu falei, eu fui levado por 2 pessoas que me apresentaram ao presidente Lula. O Frei Beto e o Paulo Vanuc, que foi ministro dos Direitos Humanos, né, no governo. Que é seu amigo também, meu amigo.
né? Como é que foi essa aproximação com o Lula? Bem, na verdade, eu quando vim de Vitória, em 79, estava começando o movimento operário no ABC Paulista, então eu, Bom, você foi solto da prisão em 73, e fim de daí até 73. 79, onde é que você ficou? Não, fui para Vitória, morar numa favela, trabalhar com as comunidades eclesiais de base lá e em todo o Brasil, mas morando na favela de Santa Maria, em Vitória. As comunidades de base, para quem não sabe, eram grupos, né, de É. pessoas, a maioria leigos, né, sempre leigos, E populares. de gente do povo, que naquela comunidade faziam a leitura do Evangelho, da Bíblia. Exatamente. Discutiam a vida e discutiam os problemas sociais. Né? A falta de transporte, passarela, água, luz. Discutiam a palavra de Deus encarnada na vida dessas Exatamente, pessoas. Né? exatamente. Muito inspirados, inclusive, por um frade carmelita, Frei Carlos Mestre. que escreveu... É uma releitura da Bíblia. Então, aí em 79 eu decidi regressar a São Paulo e fui trabalhar no ABC Paulista com Dom Cláudio Umes na Pastoral Operária. Fiquei 22 anos trabalhando Dom Cláudio lá. foi cardeal, foi arcebispo de São Paulo, foi cardeal, teve em Roma, Exatamente. faleceu há pouco tempo, era franciscano ele. Né? Aliás, foi ele que sugeriu ao Bergoglio adotar o nome de Francisco quando foi eleito Papa. Pois bem, fui trabalhar com o Dom Cláudio, então o movimento operário estava muito efervescente. E vários dos militantes da Pastoral Operária também eram sindicalistas, inclusive o Vicentinho. Mas eu... O Vicentinho, que foi presidente da CUT, foi deputado... que hoje é deputado federal. Ele era da Pastoral da Pastoral Operária. Né? Então, eu acompanhava toda a movimentação do Lula, mas só fomos nos encontrar pessoalmente em João Molevade, no interior de Minas, em janeiro de 1980, na posse do João Paulo Pires de Vasconcelos, que foi eleito presidente do Sindicato Metalúrgico da Belga Mineira. E que foi deputado federal também pelo PT em Minas. Exatamente. Ali que eu conheci o Lula. E o Lula falou, eu sei da sua presença lá no ABC, né? Claro, eu sabia que ele estava lá também, e a gente, vamos conversar. Aí, no sábado seguinte, eu já fui visitá-lo na casa dele, né? E se tornaram amigos desde então. Exatamente, desde então. E me lembro quando ele foi preso a primeira vez como líder sindical, né? Você, inclusive, deu assistência à família dele. Eu fiquei na casa dele enquanto ele esteve preso em 80. Ele ficou um mês preso, 33 dias, se não me engano, e eu fiquei lá dando, né, porque os filhos eram pequenos, tal, a casa era muito vulnerável, uma casa de esquina, muito simples, então fiquei lá dando cobertura para a família. Quanto tempo durou isso, Frei Beto? Um mês. Durou um mês? Um mês, até ele ter aí solto. tem todo um trabalho seu com Pastoral Operária, com Lula, e vou dar um salto aqui até porque o nosso tempo é exíguo. Você, de repente, também conheceu o Fidel Castro. Como é que foi conhecer o Fidel? Bem, eu fui com Lula em 1980, exatamente. Eu conheci o Lula em janeiro, ficamos muito amigos, e em julho fomos convidados para ir ao primeiro aniversário da Revolução Sandinista na Nicarágua. Então fomos juntos, e uma noite os estrangeiros que estavam lá para essa comemoração foram convidados à casa do vice-presidente da Nicarágua, Sérgio Ramírez, e lá estava o Fidel. E o Fidel ficou lá conversando, principalmente com empresários, a madrugada inteira. O Fidel era notívago. Quando foi às 2 da madrugada, o padre Miguel Descoto, que era o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, veio e perguntou ao Lula e a mim se nós gostaríamos de conversar com o Fidel. Claro, né, eu já tínhamos cumprimentado o Fidel e pensávamos que não teríamos nenhuma oportunidade de conversar com ele. Entramos na biblioteca da casa, às 2 da madrugada, saímos às 6 da manhã. E aí se estabeleceu um vínculo muito grande, especialmente comigo, que me dispus a fazer uma ponte entre o governo cubano e a Igreja Católica em Cuba, que andavam num clima... A religião era proibida em Cuba, né? Não era proibida propriamente. Era o seguinte, Cuba sofreu muita influência da antirreligiosidade da União Soviética.
Então, ser comunista do comunismo, era ser comunismo contra a de Moscou, religião. né? Era ser contra a religião. Então, no caso de Cuba, isso foi muito dosado pelo fato de Cuba ser um país latino-americano, como todo país latino-americano, um povo muito religioso, tanto que a Revolução teve o cuidado de, por exemplo, porque Cuba é como na Bahia, é um sincretismo religioso, a mistura de candomblé e cristianismo. Eles chamam lá de santeria, né? Santeria. Então, o governo a Revolução teve a sabedoria de não considerar a santeria religião, considerá-la folclore, o que significa que um dirigente do Partido Comunista poderia ir consultar com o pai ou a mãe de santo Podia sem ser nenhum filho problema. de Iemanjá, de Oxóssi. Mas não podia ir na igreja, não podia se dizer cristão, porque aí, não que o cristianismo fosse reprimido, mas quem era cristão não podia ser professor, não podia ser psicólogo, não porque podia a ser Constituição de dirigente, Cuba dizia que era um Cuba, país oficialmente ateu. Cuba é um país socialista, comunista, ateu. Né? Ateu, E exatamente. eu sei que você teve influência na mudança Claro, porque aí eu perguntei ao Fidel, lá em Manágua, por que que o partido e o Estado cubano são confessionais. Ele levou o maior susto. Como confessionais? Somos ateus. Falei, comandante, exatamente. Negar ou afirmar a existência de Deus é pura confessionalidade. E a modernidade exige estados e partidos laicos. Ele falou, Não ateus, laicos. laicos. Ele falou, você tem razão, nunca tinha pensado por essa ótica. E, posteriormente, houve a mudança da Constituição e do partido. E aí começou um processo onde eu fui intermediário de abertura religiosa para a Igreja Católica, que culminou com a entrevista que o Fidel me concedeu, que está publicada no livro Fidel e a Religião. Que é um best-seller, um maior livro já. O livro mais vendido na história de Cuba, né? Exatamente. Fidel e a Religião, que é muito curioso, porque pouca gente sabe disso, né? O comandante Fidel Castro, o presidente Fidel Castro, foi aluno dos jesuítas durante muito tempo, né? Então ele tinha uma formação intelectual religiosa, né? Eu acho que na história de Cuba tem 3 livros mais vendidos, né? A História Me Absolverá, do Fidel, quando ele foi julgado no movimento 26 de julho, o Diário do Che e o Fidel e a Religião, que é a entrevista que ele me concedeu, destampando definitivamente a questão da liberdade religiosa em Cuba. Eu tive o privilégio, vou contar aqui, né, de ter estado em Cuba por 3 vezes, 2 delas levado por você, e na primeira delas ter estado com o comandante Fidel Castro, eu cumprimentei. Mas o que mais me impressionava era a sua popularidade. As pessoas sabiam que era o Frei Beto, mas não conheciam fisicamente. Então, quando a gente andando na rua, encontrava alguém e falava, mas quem é esse cara? Eu falei assim, é Frei Beto. Mas Frei Beto não pode ser. Né? E se esses caras se candidatassem aqui em Cuba, ganhavam a eleição, né? Porque há uma certa gratidão do povo com a questão da liberdade religiosa, né? Eles me atribuem muito ter feito, com a minha amizade com o Fidel, essa abertura para a prática religiosa. Prática religiosa. Você tem muitos amigos na igreja de Cuba? Na igreja católica? Tenho não muitos, assim, porque alguns bispos me consideravam, quer dizer, me tratam muito educadamente e tal, mas me consideram mais de esquerda. Marxista. Enfim, um pouco mais do lado do governo do que da igreja. Enfim, bobagem, mas... Bom, esse capítulo Fidel Castro daria aqui um programa inteiro, sei de várias histórias que você viveu. Mas eu tenho muitos amigos cristãos, principalmente nas igrejas evangélicas de Cuba. E você continua indo a Cuba? Continuo porque eu continuo trabalhando em Cuba. Eu nunca fui a Cuba como turista. Eu vou a Cuba a trabalho. Então, fiz esse trabalho, reaproximação Igreja Católica e Estado. Eu fiz o trabalho de implantação da educação popular pelo método Paulo Freire em Cuba. E, atualmente, eu faço um trabalho com a FAO de implementação do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Então, eu vou 5, 6 vezes por ano. É o combate à fome em Cuba. Não tem fome, não é combate à fome, é uma questão de segurança alimentar, exatamente. Tanto que Cuba não está no mapa da fome da ONU, né? Mas está vivendo uma crise muito forte porque o Trump apertou demasiadamente o bloqueio que faz a Cuba. Está querendo estrangular Cuba através da fome. O Trump quer que Cuba venha passar fome e justamente nós estamos fazendo um movimento contrário. E você acredita que a Revolução Cubana já passou há tanto tempo, né? É outra geração que está lá, né? Inclusive o atual presidente não participou daquele movimento. Você acredita que Cuba vai seguir
o seu destino de ilha socialista? Eu não tenho a menor dúvida disso. É? Cuba não quer que o seu futuro seja o presente de Honduras, da Guatemala, sabe? De jeito nenhum, do Haiti. Cuba sabe que o socialismo foi um avanço. Você conversa com as pessoas. Se Cuba abolir o socialismo, vai virar um Haiti, né? Exatamente, exatamente. Eles sabem disso. Então, Cuba sofre muitos problemas, tem muitas dificuldades, enfim, a Revolução cometeu erros, tudo isso. Agora, aquilo é melhor do que o passado, porque ainda tem pessoas que viveram o passado e essa memória ficou nas famílias. O passado era muito pior. Cuba era o bordel do Caribe. Cuba era explorado pela máfia. Cuba tinha trabalho em situação equivalente ao trabalho escravo. Enfim, isso acabou. Você não vê nenhum noticiário dizendo que Cuba tem criança dormindo na rua, tem morador dormindo na rua. Você não vê nenhum noticiário que lá tem Cracolândia. Não tem, porque não tem. Se tivesse... Não tem problema de assalto. Exatamente. Tem muitos problemas, mas não os problemas que nós enfrentamos no capitalismo. E, além disso, toda a população tem saúde, educação e alimentação garantida como direito do cidadão. Pois é, esse é um assunto que dá um programa inteiro. Exatamente. A gente discutir essa sua experiência. Aliás, você tem um livro sobre isso, né? Mas os países socialistas. Nós estamos aqui no ICL. Veja o documentário que o Eduardo Moreira fez lá em Cuba com a Juliana. Que você foi com ele, né? Vai para Cuba comunista. Veja esse documentário aí no ICL. Ele foi para Cuba, via como é que é, né? Exatamente. E você falou do futuro de Cuba. E o Brasil? O que você acha que vai acontecer com o Brasil daqui para frente? Olha, eu acho que nós estamos numa polarização muito grande. Acho que o governo deveria investir mais na mobilização popular através do método Paulo Freire e nas trincheiras digitais. E também você fala melhorar... Educação popular. Exatamente. Mas melhorar... educação popular leva tempo, né? Sim, mas já devia ter feito isso lá desde o início e melhorar a publicidade, porque o governo está fazendo muita coisa boa, como redução do desemprego, aumento da renda, etc. Mas as pessoas não ficam sabendo. E as pessoas se confundem, porque a direita... malignamente cria essa confusão, como, por exemplo, se o governo fosse responsável pela corrupção que houve no INSS. Isso começou lá no governo Bolsonaro. Porque o governo agora quer aumentar impostos. Não quer aumentar impostos do pobre, não, quer aumentar impostos do rico. O rico são apenas 140 mil ricos que querem prejudicar a nação inteira. Quando se eles pagarem mais impostos, isso vai ter mais justiça social. Vou contar uma fofoca aqui. Antes de começar o programa, falei, Beto chegava aqui no ICL, no Uber, né? No Uber. E o motorista veio discutindo política com ele e dizendo, os ricos são necessários, se não tiver rico, quem é que vai dar emprego, né? Quem é que vai dar emprego para pobre? Eu falei, meu caro, pobre não devia existir, não existe pobre, existem empobrecidos. Só existe pobre porque alguém acumulou a riqueza, por isso existe o rico. Nós temos que criar uma sociedade onde haja relativa igualdade. E, para isso, a riqueza tem que ser partilhada, tem que ser distribuída. Você ouve falar de supermilionários no Brasil, supermilionários nos Estados Unidos, mas você não ouve falar dos supermilionários na Escandinávia, na Noruega, na Dinamarca. Por quê? Porque... que nem são países socialistas. Exatamente, porque há uma distribuição maior de renda. Então, a renda básica defendida pelo Suplicy é fundamental que isso seja implantado. Agora, aqui, os ricos estão reclamando porque o governo quer cobrar de uma minoria dos 203 milhões de brasileiros, uma minoria que não chega a 200 mil pessoas, um pouco mais de pagamento de impostos. E aí vem a grita. Não querem abrir um tostão. Ou seja, a ganância é muito, muito forte. A desigualdade, a concentração de renda no Brasil é das maiores do mundo, a gente sabe disso, né? Agora, quando você conversa isso com um motorista de táxi ou de Uber, com uma pessoa que está tentando entender alguma coisa, quem que fala? É o ativista político? Não. Ou é o frade católico? Não, é a frase do Paulo Freire. A cabeça do oprimido é altel de opressor.
Como a gente Cabeça do... de Vamos devagar. oprimido é hotel de opressor. Como nós vivemos numa sociedade capitalista, em que toda a cultura é hegemonicamente controlada pelos meios que a minoria rica domina, então a cultura na qual nós somos formados, ela vem nos incutir a ideia de que pobre é pobre porque é preguiçoso, rico é rico porque trabalhou, se esforçou, tem um mérito, e as pessoas não sabem realmente como se configura a divisão de classes sociais. Então é essa cultura, sabe, de achar que o branco é melhor do que o negro, que quem mora na cidade é melhor que o indígena, que o homem é superior à mulher, tudo isso vem de uma cultura, Que passa até por dentro da Igreja Católica. Passa por dentro, uma cultura que eu chamo de deseducação política. Daí o papel que um governo progressista tem de fazer um trabalho no sentido contrário, de educação política do povo. Porque quem vive nessa sociedade é oprimido, é lascado, mas pensa com a cabeça do opressor. Esse é o problema. Mas agora, quando você fala isso, quem está falando é um militante político com fundamentos marxistas ou é o cristão? Ou você não está vendo essa diferença entre o cristianismo e o marxismo? Não, é um cristão. O cristianismo precede o marxismo séculos. E Jesus é um deixou ativista claro, político. eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa é a proposta de Jesus, está lá no Evangelho de João. Jesus era um militante político, tanto que morreu assassinado por dois poderes políticos, o judaico e o romano. Justamente por quê? Porque se colocou do lado dos pobres contra aquela classe rica de Jerusalém que explorava o povo. Então, todo cristão é discípulo de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Eu gosto dessa comparação. Exatamente. Agora, a gente vê crescer no Brasil extraordinariamente os grupos evangélicos, as igrejas neopentecostais, né, que se valem muito também do desespero que as pessoas vivem. Nem todos, né? Tem muita igreja neopentecostal, igreja evangélica progressista, mas existe sim um segmento fundamentalista, como existe no catolicismo, né? Que estão aí exaltando o capitalismo, exaltando o genocídio que Israel promove em Gaza. Pois é, tudo isso. Mas é a manipulação que a classe dominante sempre fez. Não é novidade para mim. Isso sempre fez. Enquanto houver essa brutal divisão social, isso vai perdurar. Mas eu já vi vários líderes, desses grandes líderes de igrejas de massa evangélicas, como Malafaia, né, Edir Macedo, né, vários deles pregando, primeiro, o Deus do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, o Deus dos exércitos, né? E Jesus, até como aquele cara que expulsa do templo o sujeito da violência, né, do chicote no templo, expulsando os vendilhões. Não é essa visão, na sua opinião, que o cristão deve ter de Jesus, nem de Deus, né? Não, essa visão terrorista de Deus. Um Deus terrorista, um Deus assassino, um Deus genocida. Sabe? Essa visão não cabe no Evangelho. Essa visão é uma visão deturpada, uma visão, enfim, que tem que ser erradicada, tem que ser combatida, porque o Deus de Jesus é um Deus libertador, mas é um Deus amoroso, é um Deus comprometido com os que sofrem, é um Deus que realmente ama a cada um de nós profundamente, quer que a gente lute pela vida, é o Deus da vida e não o Deus da morte. Mas você não acredita que esse Deus prega o Deus da morte? Num hipotético juízo final, fosse mandar algum dos seus filhos eternamente para o inferno? Não, isso não existe. Isso não cabe na minha fé, sabe? Eu acho que o inferno é aqui para esse pessoal e não sei como será do outro lado, mas eu não acredito que Deus vá condenar os seus filhos e filhas a um inferno eterno. Não há pai que faça isso. Isso é terrorismo. Terrorismo que serve ao poder. Que serve ao poder, exatamente. Bom, isso aqui foi um
um pouquinho de uma conversa que já dura 1 hora, né? Um pouco de uma conversa que podia se estender por muito mais, se fosse só você falar dos seus livros, né? 80 livros em 80 anos, mas não começou zero, Tá não. bom. Você escreve Mas mas quero deixar a dica aí, quem tiver interessado nos meus livros e artigos, entra no meu site, minha livraria virtual, que é freibeto, beto com 2 T's.org. Frei Beto, com 2 T's. E aí tem livro de todo tipo, né? .org. Aí tem livro de todo tipo. Tem livro sobre a vida de Jesus, né? Tem livro sobre livros, astronomia, romances, livros infantis, pois é. Até livro de culinária. Qual livro de todos que você escreveu que você gosta mais? Olha, é difícil perguntar para uma mãe qual dos seus 80 filhos você ama mais. Mas, de qualquer maneira, os que mais vendem são o Batismo de Sangue, o Fidel à Religião, a Arte de Semear Estrelas, Aldeia do Silêncio, Tom Vermelho do Verde, sobre o massacre indígena na Amazônia. São livros que estão sempre vendendo. O tanto de assunto que a gente poderia gerar aqui. E agora são muito vendidos os livros que eu fiz sobre os evangelhos, os 4 evangelhos. Jesus militante, o evangelho de Marcos, Jesus rebelde, o evangelho de Mateus, Jesus revolucionário, o evangelho de Lucas, e Jesus amoroso, o evangelho de João, publicados pela editora Vozes. Que é o único que escreveu, que definiu Deus, né? Deus é amor. Exatamente. E quem ama conhece a Deus. Por isso Muito que obrigado. A gente se ama. Muito obrigado, meu querido Beto. Eu que agradeço. 5 anos atrás, o Brasil conheceu o projeto mais revolucionário de educação, uma utopia, uma possibilidade de todos no Brasil poderem estudar com os melhores professores e professoras do mundo. Chegou a hora de voar mais alto. Dia 27 de julho, o chão vai tremer. Um novo capítulo da história do ICL, o mais ousado e revolucionário, vai ser anunciado. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. Se você é aluno ou aluna do ICL, do Investidor Mestre, do Empreendedor Mestre, da nossa pós-graduação ou do PEX, isso não é um convite, é uma convocação. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Novidades revolucionárias que nunca foram anunciadas em lugar nenhum do mundo. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.